ótimo dia para você! Estamos iniciando o Mais Mulher TV com Cibele Cristina, essa apresentadora que vos fala todos os dias com o oferecimento hoje de Mimo Pediatria Integrada, uma clínica para as crianças, para todas as crianças que merecem o melhor, né? Afinal de contas, os nossos filhos sempre merecem o melhor. E lembrando que a Clínica Mimo fica de frente ao Hospital da Unimed, no bairro Vila Moema, em Tubarão, tá certo? Eu super recomendo Mimo Pediatria. E falando em mimo, a gente pensa que mimo remete ao quê? Mimo é um presente? Gente, a Clínica Mimo é de fato um presente para a nossa cidade. Eu até me atreveria a dizer para a nossa região. Porque, olha, já fui propagandista de medicamentos 5 anos, vocês sabem disso, não é novidade para a maioria das pessoas, porque eu sempre falo. Agora, eu nunca tinha visto mesmo, uma clínica especializada na área de pediatria tão completa, sem contar as imagens, que são as imagens, eu estou falando imagens porque estou na TV, sem contar a decoração, porque foi tudo preparado, pensado, planejado para suprir as necessidades dos pequenos. Gente, a clínica é linda demais e conta aí com uma série de profissionais incríveis, super capacitados e inclusive oferecem as vacinas. Então a gente sabe que é muito importante vacinar as crianças. Não caiam na bobagem de deixar de vacinar seus filhos, porque a gente sabe que aquelas doenças que já estavam praticamente erradicadas da humanidade, elas estão voltando, vamos dizer até, poderia arriscar dizer que é por ignorância dos pais. Ignorância não é chamar de ignorante de ofender, mas de ignorar o saber, tá certo? Então, reflita um pouquinho sobre isso, porque é muito importante. As crianças precisam ser vacinadas, assim como nós, adultos, também. Tá certo? Vamos à mensagem de hoje? Quero música aqui no estúdio e vou para essa câmera fechada. Quero musiquinha aqui. Aquela música para entrar na alma da gente, para adentrar no coração da nossa convidada hoje. E por que não no de você que nos assiste neste momento? A mensagem que eu preparei para refletirmos no dia de hoje diz assim: moça, ocupa essa mente e coração. Não deixa a dependência emocional tirar o seu brilho. Moça, não mantenha lugares desocupados dentro de você à espera de alguém. Pessoas vêm e vão, chegam e partem, se aproximam e se distanciam. Sempre foi assim, sempre será. Não pare sua vida por ninguém. Não condicione sua felicidade à presença de alguém. Às vezes, a gente precisa perder tudo, ficar sem nada no coração, para aprender que é arriscado colocar a própria alegria nas mãos de alguém. Se esse alguém vem ou não, se esse alguém vai te amar ou não, se esse alguém vai te machucar ou não. Pessoas falham, amores acabam. A felicidade tem que ir muito além disso. As pessoas falam tanto em se amar e não esperar nada de ninguém, mas quando há sentimento, tudo fica mais difícil. As emoções têm o papel de nos proteger frente a um risco, nos conectar uns aos outros e permitir o pensamento reflexivo. Porém, quando elas estão embaralhadas ou intensas demais, as emoções nos deixam confusos, aflitos, agitados e muito inseguros. Gostar muito de alguém pode causar demência temporária, levar à burrice momentânea e cegueira transitória. Não haja por impulso nesses momentos, se afaste da situação e prefira o silêncio.
Sabe aqueles pensamentos que te roubam a paz? Eles surgem quando suas emoções saem do controle. Então, moça, primeiro reconheça que você está fora de si. Que quando esse coraçãozinho aí se acalmar, você enxergará tudo com mais lucidez e compreensão. Então agora, mentalize, me dê sua mão. Desligue o celular, mas não tire do canal aqui da TV não. Tire uma soneca, tome um banho morno ou se distraia com uma série nova de mistério. Tente se distanciar da situação que você vive e acalme esse coração com atividades que restabeleçam sua paz. Opte pelo silêncio e experimente focar sua energia em ficar mais bonita. Teste um truque novo aí de maquiagem, faça um book de looks, invista num cropped colorido. Eu sei que você gosta de colos e abraços e que está perdendo o controle com o silêncio e a falta de respostas. Mas tente não focar sua energia nisso. Ao invés disso, experimente olhar para si mesmo. Cuidar da sua aparência parece futilidade, mas ficar bonita ajuda demais nessas horas em que o celular não toca, que as mensagens não chegam e o coração se contorce em desespero. Hidrate o cabelo, vá trabalhar com sua melhor roupa, borrife o perfume preferido no pescoço, nos pulsos. Quando algo ainda não foi inventado ou não existe, a gente não sente falta. Porém, quando esse algo passa a existir, a gente se acostuma. E se por um acaso esse algo deixa de funcionar ou desaparece, a gente se desespera e morre um pouquinho, como se não pudesse viver sem aquilo. Porém, antes aquilo não existia e a gente vivia muito bem. A gente tem que entender que é preciso se ocupar, se envolver, se interessar e se entreter com outras atividades e não ficar na dependência do outro para sorrir, respirar ou até mesmo simplesmente viver. É preciso fazer planos consigo mesmo, se libertar de inseguranças e se distrair a ponto de não exigir atenção para ser feliz. Saiba que o responsável por sua felicidade é você. Pessoas são complementos. Quando você deposita seu bem-estar em alguém ou numa relação e deixa de se ocupar, de se distrair ou simplesmente pensar por si mesmo, você trava o fluxo da sua vida e se desgasta inutilmente, entregando toda a sua alegria nas mãos de quem não tem a missão de cuidar dela. Não foque toda a sua energia buscando desesperadamente o prazer e a cura de seus vazios, numa pessoa ou até numa relação. Isso é desgastante para você e para o outro. E pode ser o suicídio da relação. Você já tentou manter os cabelos arrumados quando o vento está soprando contra? Já experimentou nadar contra a correnteza? Já insistiu em algo sem reciprocidade alguma? Não há nada mais desgastante ou autodestrutivo que isso. Com o tempo, a gente aprende a se cuidar, a se preservar e a poupar o próprio coração de sofrimentos desnecessários. Mas até lá, muita água pode rolar. Moça, ocupa essa mente e coração. Não deixe a dependência emocional tirar seu brilho. Não perca seu brilho, nem autorize que o medo ou a ansiedade tomem as rédeas de sua vida. Segure a impulsividade, faça pactos com autocontrole e tenha um bloco de notas onde você possa chutar o balde e puxar a toalha, despejando tudo até que a calma se restabeleça e você possa pensar e agir friamente. Algumas coisas não valem um pingo da nossa energia. E abrir mão daquilo que desgasta a alma é questão de sabedoria. Eu torço por você, moça. Sonhar é bom, nos faz sentir mais completos. Mas desejar e ser desejado, naquela fagulha,
de instante mágico em que os olhares se cruzam e você percebe que encontrou equilíbrio entre incerteza e tentação, sabedoria e insanidade, nos faz sentir mais vivos e fortes, de uma maneira inimaginável. Pense nisso com muito carinho. Ame-se de verdade. E não esqueça, amar-se não é se amar no outro. Não esqueça. A gastropediatria ou gastroenterologia pediátrica é a especialidade responsável pelo sistema digestivo infantil. Esse profissional ele vai observar desde a boca e o esôfago até o estômago, pâncreas, fígado e intestinos. Ou seja, todos os órgãos pelos quais o alimento percorre. Agora, quando devemos procurar um profissional dessa área para nossas crianças? Bom, para conversar conosco sobre esta temática, nós convidamos a médica a doutora Thaís Oliveira, que é especialista nesta área. Então, doutora Thaís Oliveira vem hoje representando a clínica Mimo Pediatria Integrada. Ela já está aqui conosco e após um breve intervalo, porque a gente vai sentá-la aqui, ela vai colocar o microfone e daqui a pouquinho a gente retorna com o oferecimento de Senhorita Garbo, moda feminina e moda plus size, a loja que veste essa apresentadora aqui todos os dias. E eu não tô de Luciano Hang, viu, gente? Até porque isso aqui não é amarelo, é verde lima. É a tendência da coleção Primavera-Verão 2023. Eu volto em instantes com a doutora Thaís. Não saia daí, não. Olá, meus amores, estamos de volta, meus amores e minhas amoras, né? Mas os meus amores aí já vai para todos os gêneros, né, gente? Eu sei que eu tenho aí uma legião de fãs muito querida e sou muito grata e honrada por isso. Hoje nós temos Saúde em Dia. Quinta-feira, Saúde em Dia, dia de Mimo, Pediatria Integrada. E quem vem representando a Mimo é a doutora Thaís Oliveira, né? Que é gastroenterologista pediátrica. O nome gastroenterologista parece um palavrão, né, gente? Mas não é não. É uma especialidade muito, muito importante, tanto quanto as outras especialidades médicas. Agora, muitas pessoas se perguntam, mas eu levo a minha filha no pediatra, não é a mesma coisa? Não. Porque tem patologias que são específicas. E quem vai conversar conosco e vai explicar sobre isso vai ser a própria doutora Thaís. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, é um prazer. Prazer é nosso em te receber aqui. É a primeira vez que tu vens na TV? Primeira vez. É a primeira vez. E dizem que a primeira vez a gente nunca esquece. Mas é uma coisa boa, né? Deixa eu te dar uma aguinha que eu te servi e esqueci. Obrigada. Pode colocar aí do teu lado, fique à vontade. Porque a gente fala e quando a gente fala a garganta seca, a boca seca, né? Agora me conta, por que tu escolheste esta especialidade, né, na residência? Porque tu te formaste em medicina, fizeste residência em clínica geral? Não, em pediatria. Em direto pediatria. A gente faz primeiro a pediatria, né? Isso, 2 anos de pediatria, hoje em dia já são 3. E depois tu pode escolher ou não fazer uma subespecialização, que é outra residência. Outra residência. Então faz a residência de pediatria e depois escolhe outra se quiser. Se quiser. E aí tu escolheste a gastroenterologia por quê? Porque na pediatria eu vi a necessidade de me especializar um pouco mais nesse tema. A gastro me chamou muita atenção porque eu acho que é uma especialidade muito ampla, né? Porque a gente cuida desde a boca,
esôfago, estômago, intestino, fígado, pâncreas. Então, tem milhões de doenças. A gente vê nos primeiros meses de vida do bebê também que o bebê pode ter cólica, pode ter refluxo. Então, acho que tem muita coisa. Cada vez mais a gente tem visto intolerâncias alimentares também. Então, eu vi a necessidade de saber um pouco mais sobre isso. Importante isso, né? De ter uma especialidade bem direcionada para essas patologias. Isso. Aí muitas pessoas se perguntam, tá, mas somente o pediatra não pode tratar? O pediatra é o médico para acompanhamento, é como se fosse o clínico geral do adulto, né? Então, é um médico para acompanhamento da criança, que vai ver sono, ver escola, peso, crescimento, se está indo tudo bem. Quando o pediatra identifica que tem uma doença, ele deve encaminhar para o especialista, que vai aprofundar um pouco mais, porque não tem como a gente saber tudo, né? Com certeza. Então, por isso que existem as subespecialidades, nefrologia, pneumologia. Então, quando é uma coisa que exige um pouquinho mais de conhecimento, aí que entra o especialista. Na Mimo também tem cardiopediatra, né? Temos cardiopediatra. Olha, que interessante, gente, que bacana isso, né? A gente tem uma clínica pediátrica em Tubarão que tem praticamente todas as especialidades direcionadas para os nossos pequenos. Pequenos nem tantos, né? Porque as crianças estão hoje se desenvolvendo muito rápido. Sim. O que se atribui a esse desenvolvimento ultra rápido, assim? Por que as crianças estão crescendo tanto, estão cada vez mais precoces, doutora? Na questão de mentalidade, eu acho que é muito a tecnologia, né? Sim. Que as crianças estão cada vez mais cedo sendo expostas a telas e as crianças já nascem sabendo mexer o dedinho ali, meu netinho que vai fazer 4 esse mês com um aninho, ele pulava anúncio no YouTube. Olha o desaforo. Eles já nascem sabendo isso. Inclusive colocava a senha do celular da mãe dele, eu dizia, gente, memorizava com 1 ano de idade, inacreditável. Mas é que nada, é vó coruja. Lógico que eu sou uma vovó coruja, babona, mas com 1 ano aquilo me impressionava, é surreal, acho até exagerado demais. Acho que é os estímulos que acontecem, né? Exatamente. Então, quanto mais estimulado, mais desenvolve desde cedo. E a questão física, né? Porque hoje eu vejo as meninas estão menstruando mais precocemente, muito mais cedo do que o normal, digamos assim. Os meninos também estão se desenvolvendo muito mais rápido, a puberdade parece que está vindo muito mais cedo. Isso atribui-se o quê? Alimentação? Como é que é? Acredito que são multifatores, né? Com a industrialização, né, muita coisa mudou. Hormônios também, né? Por isso que as crianças também, hoje em dia a gente vê com muito mais alergias, rinite, asma, né, alergias alimentares também. Tudo isso tem a ver com a nossa alimentação que mudou de antigamente, o nosso ambiente, né? Hoje em dia é tudo muito limpo também, né? A gente brinca muito que criança precisa de vitamina S, que é sujeira. Sujeira. Eu sou a S de Cibele de sujeira. E realmente faz muita diferença para a saúde e isso tudo influencia. Porque eu lembro que a gente, quando pelo menos, eu deixava as minhas filhas andar descalço, isso, e muitas brincavam na areia, comiam terra, aquela coisa. Minha mãe dizia mesmo que eu era assim, que eu adorava comer terra. A mãe disse que eu vivia comendo, inclusive, eu nem vou dizer para vocês, tá? Mas a cabecinha do palito de fósforo. Adquiri uma séria anemia por conta disso, de comer pólvora. Meu Deus. Que loucura. Mas isso era na infância, né? Então, assim, hoje em dia eu percebo, doutora Thaís, que os pais estão muito ali. Ai, cuidado, não anda descalço, não pega friagem, bota uma touca, olha o cachecol, leva um casaco, aquela coisa toda. As crianças não estão mais expostas ao ambiente, isso exatamente como tu falaste, exatamente, né? Então, eu acho que está faltando aí melhorar a imunidade dessas crianças. E para termos imunidade, a gente também tem que estar mais exposto. Exatamente, tem que se expor mais, né? Agora, quando eu devo procurar, ou melhor, quando eu devo levar o meu filho ou a minha filha num especialista de gastroenterologia pediátrica? Por exemplo,
Um bebezinho que vomita bastante, a gente sabe que isso é super normal, né? Nos primeiros Sim. meses de vida, ele vomita bastante. Agora, se esse bebê apresenta muita irritabilidade, começa a não querer mamar direito, o peso já começa a não ganhar muito bem também, aí é muito importante ter uma avaliação de um gastro para descartar que tem alguma outra patologia associada com esse refluxo de bebê normalzinho, né? Por exemplo, também, se a criança apresenta diarreia, constipação, sangue nas fezes... Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho. Aliás, tudo começa pela boca. Por exemplo, estomatites. As famosas aftas, que se diz, né? Ou sapinhos. Porque quando é bebê se dizia muito, o fulano tá com sapinho. Eu digo, gente... Aí eu criança, a minha mãe dizia, o fulano tá com sapinho. Eu dizia assim, sapinho? Eu ficava olhando, cadê o sapinho? Procurando o sapo. Eu digo, sapinhos. Ingênua criança, né? Então, muitas crianças, se vai dizer a criança está com sapinho na boca, eu digo, gente, que loucura, a criança está com sapinho na boca, associava ao sapo. Mas a estomatite também é a gastropediátrica quem trata? Depende, tá? A estomatite, quando é aquela que pequenininha, aftas pequenininhas, que se curam em 7 a 10 dias... Tudo bem, é normal de criança, que acaba botando tudo na boca, tem vários vírus que causam isso. Agora, aquelas aftas que são maiores, que demoram mais de 2 semanas para curar, que são muito recorrentes, elas podem sim estar ligadas a algumas doenças gastrointestinais. Então, né? Sim, doença celíaca, doença inflamatória intestinal, algum problema de estômago. Agora, doutora, antigamente, eu falo antigamente, porque no meu tempo, quando a gente fala do meu tempo, é que a gente vê que a gente tá velha, né, gente? Mas hoje eu estou com 54 anos e quando na minha infância, lá até os... eu vou dizer para vocês que até os 15 anos eu nunca tinha ouvido falar intolerância à lactose, intolerância a glúten. E quando eu fui professora, né, educadora, alfabetizadora, eu tive um aluno celíaco. E aí foi onde eu fui me inteirar mais sobre, porque a mãe dele chegou para mim e disse, meu filho é celíaco, é intolerante a glúten, ele não pode comer nada que contém glúten. Eu digo, menina do céu, o que ele pode comer? Naquela época nós não tínhamos produtos como nós temos hoje, alimentos sem glúten, sem lactose, aquela coisa toda que hoje a gente vê que a indústria alimentícia está cada vez mais inovando, né? Agora, na sua opinião, qual é o melhor alimento para o ser humano? Os descascados ou os desembalados? E agora, os descascados. Né? Mas os desembalados também não pode, né? A gente tem que evitar bastante, quer dizer, O que a os gente embalados, pode? né? Os embalados não podem. Não podem. Tudo evitar. que é industrializado, ultraprocessado, isso é um veneno para o nosso organismo, né? Aí, doutora, nós vamos falar um pouquinho mais em instantes, após o breve intervalo, daquelas papinhas. Sabe aqueles potinhos? Que eu dei muito deles para as minhas filhas. E olha, a gente vai falar desse tipo de alimento, o que ele causa também, né? E muito mais sobre a gastroenterologia pediátrica. A gente volta após um breve intervalo, lembrando que quem veste essa apresentadora é a Senhorita Garbo Moda Feminina e também tem a Senhorita Garbo Moda Feminina Plus Size. Ambas as lojas ficam localizadas na Galeria Turim, na Avenida Pedro Zappellini, praticamente de frente, bem pertinho, do outro lado da rua, do estádio Aníbal Costa do Hercílio Luz, né? Que é o famoso Hercílio Luz. Aí, biga, hercilista! Então, gente, a gente volta daqui a pouquinho e lembrando que a Senhorita Garbo tá sim de novidades e tem muitas ofertas para vocês. Vocês gostaram desse meu blazer Lima? Tá o luxo, né? É a tendência primavera-verão 2023. Você encontra looks belíssimos na Senhorita Garbo. Eu volto daqui a pouquinho com a doutora Thaís, da Mimo Pediatria Integrada. Até já. Que não perguntam se foi bom. Mulheres... Olá,
Olá, estamos de volta. Esse é o Mais Mulher, da UniTV SC. Lembrando que nós estamos transmitindo também, simultaneamente, através do Facebook da emissora e do programa Mais Mulher. Aliás, deixa eu pedir para você, siga no Instagram, @MaisMulherTV. Sigam-me lá no Instagram do programa e lá você acompanha, né, as novidades e você acompanha também quem participou ou até mesmo quem irá participar. E tem o da UniTV SC também, né? Vocês podem seguir. Podem seguir no Facebook do programa Mais Mulher, que é tudo em caixa alta. Mais Mulher, tudo em letra maiúscula, tá, gente? Mais Mulher lá, vocês já vão ver essa apresentadora lá na foto do perfil, tá bom? Olha, hoje é dia de mimo, pediatria integrada. Eu gosto muito quando é dia da mimo. Eu gosto todos os dias, né? Você sabe disso que eu sou suspeita para falar. Mas é sempre muito bom conhecer os profissionais da mimo. E quero aqui agradecer a mimo pelo reconhecimento do nosso trabalho e pela confiança no nosso trabalho em anunciar conosco e sempre enviando profissionais muito bem gabaritados, pessoas maravilhosas, capacitadíssimas para falarmos sempre sobre um assunto relacionado à pediatria. E hoje a gente está conversando aqui com uma médica que é gastroenterologista pediátrica. Ela é especialista, gente, do sistema digestório, né? Antigamente se falava digestivo e digestório, os dois estão certos, tá, gente? Porque tem gente que vai dizer, a Cibele falou digestório, os dois estão certos, a não ser que tenha mudado. Não mudou, né? Bom, pelo menos isso. Doutora Thaís, eu comentei com você, antes de chamarmos o intervalo, sobre as famosas papinhas. Com certeza tu comestes muitas dessas papinhas quando tu eras criança, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Não, no meu tempo, minha mãe disse que não tinha essa papinha. Mas, ou se não tinha, eu acho que as condições não permitiam que a gente comesse. Era mais a comida mesmo feita em casa do que comida industrializada. Mas eu confesso, não vou aqui ser hipócrita e mentir, dizer que eu não dei para as minhas filhas. Eu dei sim, e era muito prática. Tinha uma praticidade muito grande. Mas, como era de uma marca famosíssima também, que existe até hoje, porém essas papinhas hoje parece que não existem mais. Estão sendo retiradas da comercialização. Sim. E por que estão sendo retiradas, doutora? Elas vieram, acho que para muita gente, com essa promessa da praticidade mesmo, né? Mas conservantes a reviria. Nossa, super ultraprocessados. E por que a gente não deve dar papinha, ainda mais aquelas feitas em casa, para as crianças? O bebezinho, na fase de aprendizado da mastigação, ele precisa conhecer texturas, sabores, né, saber reconhecer os alimentos. E quando a gente faz uma papinha, a gente mistura tudo junto ali e ele não vai aprender nem a mastigar, nem a reconhecer os alimentos. Alimentação BLW, o que você me diz sobre? A alimentação BLW é aquela alimentação que é em pedaços, em cortes seguros, né? Foi que o meu neto a minha filha sempre iniciou a alimentação, ele sempre mamou, nunca tomou leite, a não ser o materno até os 2 anos, nunca tomou mamadeira, nunca chupou o bico, e açúcar, então, nem pensar. O orgulho da pediatra, então. O orgulho da pediatra. Gente, ele é um figuraça. E ontem, ele vai fazer 4, dia 23. E ontem, ele mora em São Paulo, e ontem eu conversando com eles por vídeo, ele dizia, vovó Cibele, eu já sei ler. Gente, ele lê tudo. Ele não tem 4 anos. E aí ele diz, vovó Cibele, eu tô com vontade hoje de comer coxinha. Eu assim, coxinha, mas você acha que é saudável? Não é tão saudável, vovó, mas eu vou tomar água de coco, que é saudável. Gente do céu, isso é surreal. Super inteligente. Meu Deus, é uma coisa absurda, assim. Eu fico impressionadíssima. Impressionadíssima. E ele começou com a alimentação BLW, quando ela introduziu os outros alimentos, que ele começou no tempo do movimento de pinçar os alimentos, aquela coisa. Então,
Eu vou te dizer uma coisa, só não come pedra porque nunca experimentou. Experimentar, será capaz de gostar e dizer que quero também. Porque, graças a Deus, é bom de boca. Agora, tem crianças que têm dificuldade, ou mães, dizer, ah, não, é tão mais prático, eu faço uma sopinha, amasso. Eu mesmo fiz isso com as minhas filhas antigamente, mas eu deixava os pedacinhos para que elas mastigassem. Exatamente, é importante deixar o pedacinho. Os pedacinhos, não fazer aquela papa, porque senão como é que a criança vai aprender a mastigar? Mas isso ainda tem muita gente que acha que, como o bebê ainda está aprendendo, que seria mais seguro para evitar engasgo, fazer a sopa, mexer no liquidificador, bater e tudo mais. Mas não, tem que dar o pedacinho. O bebê ele tem uma capacidade de se livrar do engasgo e se virar. Ele tem que aprender. E se vira? Se vira. Gente do céu, ele se engasgava com a uva. E assim foi. A primeira vez que ele experimentou o kiwi, eu tenho vídeo até hoje. É muito fofo. Gostou? Gente, eu digo que meu neto é raiz. Ele vai no limoeiro, ele apanha o limão, ele descasca com a boca e ele chupa o limão todinho, sem fazer careta. Aí, será que isso também tem muito a ver por parte da gestação? Porque a mãe dele chupava limão pro enjoo. Eu chupei muito limão na gestação da minha filha mais velha. Porque eu enjoei os 9 meses de gestação. Já na segunda gestação já não enjoei tanto, só os 3 primeiros meses. Então não precisava chupar o limão. Mas o meu neto é daqueles de tudo que é cítrico, tudo que é mais azedinho para ele, parece que é mais saboroso. Ele gosta de coisas ácidas mesmo. Tudo que é meio o limão, a laranja, meu Deus do céu, morango, kiwi, as frutas mais cítricas mesmo, né? O paladar da criança realmente é formado desde muito cedo, desde lá da barriga da mãe. Da gestação, né? Tá vendo? E é tudo muito de rotina da família também, né? Por isso que é muito importante evitar o açúcar, o doce, até os 2 anos de idade. Porque daí o paladar da criança fica muito mais variado, né? E na festinha dos 2 anos eu quis dar um brigadeiro. Aí eu dei um brigadeiro para ele. Digo, vamos ver como é que ele vai reagir. Não gostou? Não gostou. Mas ontem, sabes o que ele me disse? Além da coxinha e da água de coco? Vovó, eu queria comer um doce, mas hoje é quarta-feira. O papai e a mamãe só deixam no final de semana. Aí eu disse, estão certos. Então eu tenho que esperar, né, vovó? Eu digo, ele tá tão... Mas eu te garanto que se tivesse exposto ele ao doce lá cedinho, ele ia ser muito chocolatra. Ele ia querer só alimentos. A criança ela fica mais seletiva de não querer essa variedade de frutas e tudo mais. Ele tem a tendência de preferir o paladar doce. É incrível isso, né? Isso reverbera, começa na gestação e vai reverberar na vida inteira. Na vida inteira. Na vida inteira, né? Se até os 2 anos... Então, a minha filha que diz, mãe, cada vez que eu levo o Luca no pediatra, eles dizem que ele é o orgulho da pediatria. Eu disse, olha que interessante, agora faz sentido com o que tu falaste, né? Então, estas papinhas, nem pensar. Nem pensar. Inclusive, elas estão sendo retiradas do mercado, né? Então... Vamos ficar sem papinha. Negócio é sem papinha. Sem papinha. Vamos falar de cólicas. Ai, ai, ai. Por que será que o bebê chora tanto nos 3 primeiros meses? Eu tenho muita sorte, porque as minhas filhas não tinham cólica. Eu fui o tipo de mãe que, graças a Deus, eu perdi pouquíssimas noites de sono de todas as minhas 2. Esse tema, acho que é o tema que as mães mais querem saber o que fazer com as cólicas, né? E quanto tempo dura essa cólica? Ela pode durar até os 3, 4 meses de vida. Eu sempre digo para os pais assim, quando o bebê nasce, o pulmãozinho dele que estava pronto para respirar. Agora, todo o resto ainda tem que se entender. Então, o intestino do bebê, ele é imaturo. Ele não aprende já a funcionar logo que o bebê nasce. Então, por isso que o bebê pode fazer cocôzinho muito mole, pode ficar dias sem fazer cocô, fazer muito cocô. A cólica está envolvida nisso. É imaturidade desse intestino que ainda está aprendendo a funcionar. Sim. Daí cai um leite ali, que é uma molécula de proteína muito pesada, e pode causar reação. É importante saber que a cólica não é porque o bebê está com muitos gases na barriga. Ótimo falar sobre isso. Atenção, mamães! Pode ser um pouco que ele acaba deglutindo ali na hora da mamada, mas não é só isso. Por isso que não adianta ficar dando Luftal.
né? Não é tão milagroso quanto as pessoas acham, né? Porque o Luftal, ele age muito na dissolução dos gases ali, mas não é só isso, é muito questão de imaturidade. E para isso a gente ainda não tem remédio. Viu, gente? Então não vão atrás aí. Ela falou o nome ético, né? O nome do medicamento, mas a gente sabe que é a dimeticona ou simeticona. Então, porque tem muita gente que vai na farmácia e compra o genérico. Então, dimeticona, simeticona, que são para gases nada recomendável para os bebês. Não adianta, até pode ser recomendável em alguns casos, em alguns casos, mas ele não é. O importante é as mães saberem que não tem remédio milagroso para as cólicas, porque tem outros remédios em farmácia também que vem. Tem uma prateleira só de cólica na farmácia. Tem produtos caríssimos que são para cólica e eles não são tão efetivos quanto o pessoal acha. O principal, eu sempre falo para as mães, tem um chá que é ótimo, chá de paciência. Chá de paciência. E não tem outro jeito a não ser esperar esse intestino amadurecer e essas cólicas cessarem. Até porque o famoso chazinho de erva doce para dar em recém-nascido também não é aconselhável. Nenhum tipo de chá. É só o leite. Só para mãe. Só para mãe, Só né? para mãe se acalmar. Para mãe se acalmar, né? Isso a mãe precisa, né? Aliás, aliás, eu não sei o que tem acontecido, mas eu tenho percebido. Parece-me que as mães de antigamente tinham muito mais paciência do que as mães atuais. E olha que as mães de antigamente trabalhavam até em 3 empregos e ainda chegavam em casa e tinha que ser mães presentes, né? E hoje a gente vê aí, eu não sei se é uma geração Nutella que está chegando, que chegou, que precisam precisam de um apoio para isso, para aquilo outro. Sabe o que eu acho? Eu acho que, assim como a gente tem acesso a mais informação, nem sempre todas as informações que a gente tem acesso são corretas, de qualidade. São de qualidade. Tem muita informação que assusta, que amedronta, né, que gera pânico, né? Então, botou na internet qualquer coisa ali, as mães já vão ler 1000 coisas, que a cólica sim pode ser relacionada às vezes a algumas doenças, mas nem sempre. Então, é muito importante essas mães se cercarem de bons profissionais que vão trazer uma informação de qualidade. Importantíssimo isso, né? Adorando a entrevista aqui, né? Acho que a gente já vai ter que ir para o último bloco, gente. Bah, que sacanagem. Quando o programa fica bom, aí é aquele gostinho de quero mais, né? A gente volta em instantes após um breve intervalo, tá? Mas não saiam daí não. Daqui a pouquinho a gente vai para o último bloco do programa Mais Mulher. Até já. Mulheres vão juntas ao banheiro. Olá, voltamos! E hoje falando com uma representante da clínica Mimo Pediatria Integrada, essa clínica fantástica, uma clínica toda preparada, que foi planejada pensando no melhor para os nossos baixinhos e os altinhos também, né? Porque afinal de contas, na pediatria, até que idade atende-se a pessoa, a criança, que não é mais criança, está na adolescência, até o adolescente, né? Até o início da vida adulta. Até o início da vida adulta, Sim, né? Pode ser até os 18, digamos? 18, 21 anos, só que geralmente eles deixam de querer ir no pediatra antes, né? Mas vou dizer uma coisa, eu acho que se eu tivesse nessa faixa etária, eu ia querer ir na Mimo, porque só o fato de quando a gente entra lá, parece um conto de fadas, de tão linda que é, né? Então, e sem contar que desde a recepção, o atendimento é assim, é uma excelência em atendimento, é nota 10. E é tão bom, né, quando a gente chega num lugar que é tão bem atendido, tão bem recepcionado. E aí a gente entra na especialidade que a gente leva o nosso pequenininho lá, o nosso filhote, e aí o que acontece? Aí a gente se depara com essas preciosidades, assim como a doutora Thaís, como a doutora Hélida, a doutora Caiane, né? Enfim, estou esperando os médicos agora, né? Porque eu estou esperando os pediatras que lá trabalham. O Cadu
Cadu, doutor William. O William, doutor Cadu, doutor William, precisam vir aqui que não apareceram ainda. Estão fugindo. Estão fugindo. Não, mas uma hora eu pego eles de jeito. Não, mas eu sei que a agenda bem atribulada, isso é bom, né? Sinal de que tem bastante trabalho. Bom por um lado, ruim por outro. Significa que as crianças também estão doentes, né? Nesta pandemia, a Covid interferiu de alguma forma ou afetou o sistema digestório de algumas pessoas? Bastante. Que influência teve a Covid-19 dentro da gastroenterologia? A gente tem visto muitas crianças desenvolvendo ansiedade, né? E por causa disso, eles podem desenvolver também sintomas gastrointestinais. Eu recebo muitas crianças, principalmente ali na idade pré-escolar, com dores abdominais, que a gente investiga e não acha a causa, e a gente vai ver, todos eles tiveram Covid. Tá vendo? Que loucura isso, né? E com o tempo vai melhorando, mas a gente investiga, são dores fortes, mas podem ser decorrentes do Covid, sim. O famoso refluxo, ou refluxo gastroesofágico. Eu sou entendida no assunto até porque eu sofro com isso, né? Eita, nós! Vou dizer uma coisa que me desagrada muito, a gente ingerir o alimento e tem que ficar em pé ou sentada, porque se eu tentar reclinar, eu já sinto que vai voltar. E nas crianças que não têm como falar, por que a criança, mesmo só recebendo leite materno, mesmo assim, muitas têm refluxo? Então, lembra que eu falei aquela questão da imaturidade da cólica? O estômago também tem essa questão de imaturidade. Então, a gente come, abre uma portinha no estômago, que é o esfíncter, a comida cai ali, a portinha fecha para a comida não voltar. Só que nos bebês é como se essa portinha tivesse sempre aberta, o dia inteiro aberta. Então, daí junta isso com uma dieta totalmente líquida, que o bebê passa a maior parte do tempo deitado, com aquela portinha aberta, vai ficar voltando leite. Então, isso é importante saber que pode acontecer com qualquer bebê saudável. Olha que loucura isso, né? Uma coisa que eu achei interessante, que eu li, inclusive na Super Interessante, eu gosto muito da Super Interessante, né? Gostava muito de ler a Super Interessante, sempre que vinha com informações e comprovadas cientificamente. E uma vez eu li que quando a criança ela ingere, ou ela está... Agora até me fugiu o que eu ia falar, gente. A Covid fez essas coisas. Faz isso também. Faz isso também, né? Memória. Falando em memória, crianças também estão com um déficit de memória, de repente esquecidas, ou perderam a memória curta, como no meu caso, que quero falar uma coisa e de repente me deu um branco, o famoso branco que a gente falava na hora da prova. Acontece também, tem acontecido, tem visto isso dentro do Pode acontecer, mas a gente tem visto mais essas dores abdominais e ansiedade. Crianças que desenvolveram ansiedade, começaram a roer unha, ficar mais nervoso. Agora eu lembrei, viu como foi bom a gente falar? Por quê? Na Super Interessante falava assim, você sabe por quê? Que quando a gente embala o bebê dorme, ele cai no sono? Por quê? Por quê? Porque quando você embala, o bebê enjoa, tem náuseas. E quando nós estamos enjoados, nauseados, a nossa pressão baixa, nossa pressão cai e aí, consequentemente, vem o soninho. Então, eu acho um pecado pais que ficam chacoalhando o bebê para lá e para cá, para lá e para cá, para fazer dormir. Doutor, o que você tem a me dizer sobre? Faz muito sentido isso aí, eu não tinha lido essa então, reportagem. pesquisa para ver, porque eu fiquei chocada quando eu li. Mas justamente as nossas orientações para evitar que esse sintoma seja muito intenso é deixar sempre o bebê na posição mais vertical, né? Então, mais inclinadinho. E evitar ficar mexendo muito no bebê após ele mamar. Então, evitar, mamou, já vai trocar fralda, vai mexer, vai vomitar, né, gente? Então, troca a fralda antes. Então, né? Não faz sentido? Não faz sentido. Faz sentido, né? Por que o bebê dorme? A mesma coisa, carrinho de bebê, para frente, para trás, para frente, para trás. Vai aquele leite chacoalhar tudo. Não, eu que já sou enjoado por natureza, né? Eu sempre sofri, desde a minha infância, minha mãe... Sempre incomodei, viajar de ônibus para mim é uma tortura, é um suplício, tá? É abaixo de Dramin mesmo. Eu sou alérgica à metoclopramida, então Plasil nem pensar.
Mas eu sou do Dramin B6, então assim, durante qualquer viagem, se eu for de caroneira no carro, se eu for atrás, pode preparar um saco de 100 litros. Agora, se eu for de caroneira na frente, eu tenho que estar olhando para frente. Se eu ver as paisagens correndo, acabou-se. As pessoas, inclusive os médicos, falaram que tem muito a ver também com o labirinto, a labirintite. Isso que eu ia falar. Tem a ver com labirintite. Esse enjoo é um pouquinho diferente, é por cinetose, que é como se o corpo entendesse que tu tá como se fosse sendo envenenado. Então, daí ele provoca o vômito para te salvar. Ai, gente, fui salva inúmeras vezes, já fiz muito escândalo. Fiascos, já fiz a minha mãe passar muita vergonha em ônibus. Gente, é que antigamente tinha ônibus que nem banheiro existiam. Imagina vir de Florianópolis até aqui, embrulhado o estômago. Eu já cheguei a pedir para o motorista parar o ônibus e eu descer e mandar botar para fora. Porque eu acho que o que está ruim, o que não está causando mal, a gente tem mais é que colocar para fora, né? Então, agora, esse lance da criança tá aí balançando, então, por favor, gente, tenham compaixão por seus bebês, né? Os seus filhos. Não embalem desse jeito, nem empurre carrinho para frente, para trás, para frente, para trás, porque vai fazer mal, não é mesmo? Vai. Então, o refluxo no bebê é porque ainda não está... maduro o suficiente aquela válvulazinha. A válvulazinha que depois do adulto ele fecha e abre no momento certo, no momento certo. Isso vai acontecer também com a criança quando amadurecer. Durante o primeiro ano de vida, isso vai amadurecendo. Depois também que o bebê começa já a sentar, firmar mais o pescocinho, comer papinha, né, comidinha, isso melhora bastante, mas até lá isso pode acontecer. Então é bem frequente às vezes o bebê mamar e já vomitar. E às vezes assusta os pais, né, a quantidade que o bebê vomita. Mas se ele não está irritado, se ele mama bem, se ele ganha peso, tá tudo certo. Às vezes eu me assustava com a minha caçula. De caramba, como vomitou desse jeito, mas nem comeu isso tudo, meu. Às vezes até eu também. Eu digo, caraca, parece que eu vomitei o que eu comi a semana toda. Então é uma coisa muito doida isso, né? Agora, dentro da gastroenterologia, a gente falta 2 minutos já, menos de 2 minutos, nós estamos lascados. Vamos fazer as considerações finais. O que pode e o que não pode em relação às crianças? Olha, o que eu poderia dar de maior recomendação, então, é evitar industrializados, tentar dar uma alimentação mais saudável para o seu filho, né? Então, alimentos com bastante variedade, frutas, bastante água. Evita tudo que tem muito conservante, ultraprocessado, que tudo isso pode dar mais dores abdominais, constipação ou diarreias e favorecer refluxo e outras doenças também. Eu gostaria que numa outra oportunidade você viesse para a gente falar especificamente sobre constipação e diarreia. Ótimo. Voltado ao intestino, ao trato o gastrointestinal, porque eu tenho visto muitos pais reclamando da constipação na infância. E isso tem me preocupado, porque lógico que a gente sabe que está associado a vários fatores, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Doutora, foi um prazer te receber aqui, adorei conversar contigo, te conhecer pessoalmente. Agradeço a Mimo por te enviar e te ceder aqui hoje para a gente. Eu que agradeço. E espero que tenhas gostado também, porque a primeira vez a gente nunca esquece, né? Mas vai ser a primeira de muitas outras, com certeza. A minha gratidão. Obrigada também. Tá bom? E volte sempre que quiser. O Mais Mulher se despede por aqui. Desejo a todos um ótimo dia, uma maravilhosa quinta-feira. E amanhã nós estaremos falando sobre compulsões, porque é dia de conexão mental, mas com o Dr. Braulio Tércios Escobar, médico psiquiatra. Beijos. Até amanhã, se Deus quiser e Ele quer, porque eu creio. Até lá.